Boa tarde, pessoal, tudo bom? A gente vai esclarecer algumas coisas assim e é muito importante quem é cliente ver nosso IGTV hoje. E os profissionais também que trabalham numa sequência excelente aí, com uma qualidade muito boa, vai entender o que eu tô falando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do cliente comparar e querer e exigir de um profissional informal, muitas vezes que ele contrata achando que tá baratinho, o cara vai entregar tudo e mais um pouco para ele, e provavelmente ele vai entregar o que foi combinado ali com o cliente, tá? Como assim, Gabi, vai entregar o que foi combinado? Aí tá o segredo. Quando você contrata um profissional, as pessoas contratam um profissional, elas falam a etapa total. Ah, eu quero fazer uma pintura, tá? O pintor mesmo, ele não vai entender que a pintura do cliente vai exigir tratamento de superfície, vai ter que ser feito emassamento, vai ter que fazer recortes, vai ter que fazer algumas atividades, né, primordiais, vai ter uma tinta específica que precisa de tratamentos mais específicos, demãos específicas, enfim. Ele vai pegar assim, pô, se o cliente me pediu uma pintura, ele quer só que eu faça uma pintura e ponto final, não tenho que fazer mais nada. Então, o meu preço é X. Aí vem aquele preço pequeno. Aí o cliente fala assim para o profissional, olha, é só pintar é muito fácil. Realmente. Aí a pessoa pinta o que foi combinado com o cliente. Quando o cliente chega, tá terrível. Não por culpa do profissional, e sim porque você, como cliente, solicitou um serviço sem conhecimento que ele te entregou. Só que quando você viu aquilo, você ficou chateado, você fica apreensivo. Por que você fica apreensivo? Porque você está exigindo algo que você não combinou. Quando a gente fala de pintura, por exemplo, a gente tem várias etapas preliminares que elas são, sim, colocadas em contrato e também especificadas em contrato. Então, quanto mais detalhes, quanto mais específica essa pintura, quanto mais tratamento precisa de superfície, mais tem valor, certo? E às vezes o cliente quer comparar banana com uva e não vai dar certo, tá? É isso que eu quero explicar para vocês hoje. O que acontece? O profissional não teve culpa, nesse caso, de ter feito uma pintura. Porque o cliente falou, não, é facinho, a pintura é rapidinho, me cobra baratinho aí. Aí o profissional, com medo, né, tipo, precisa pagar as contas, tudo, ele acaba aceitando. E quando ele vai entregar aquele serviço que era simples mesmo, era uma coisa que não tinha um acabamento muito refinado, porque o cliente exigiu isso que ele não queria, aí o cliente começa a falar que não era aquilo que ele queria. E aí começa os problemas, os desafios aí para ser feita uma solução naquilo que está ali executado, tá? Então é muito importante vocês clientes, vocês aí seguidores nossos, tá? E também os clientes saberem realmente o que está contratando e nós como profissionais explicar para o cliente que por mais que ele pense que é simples e rápido, nem sempre é. Porque nós pegamos ali, quando entramos no ambiente, situações que só dentro da obra a gente vai conseguir realmente mensurar o que tem que ser feito, tá? Eu falo sempre de pintura porque existem pessoas realmente que querem contratar só para fazer uma pintura básica, uma coisa assim mais simples, que não querem retratamento e sabem disso e querem pagar baratinho, tal. Ok, respeito. Mas quando você quer uma pintura que não vai aparecer defeito nas suas paredes, que às vezes você pega aí um reboco desregularizado da própria construtora, né? Porque é uma entrega assim por batelada, por produção. Você tem que às vezes tratar o reboco antes mesmo de fazer uma aplicação de massa corrida. Você tem que já entrar até com areia e cimento ali para tratar aquela superfície. Você vai ter uma demanda maior ali de secagem, vai ter uma cura maior de secagem para você começar a fazer, por exemplo, a massa corrida, né? Aplicar a massa corrida, tem aí a secagem da massa corrida, tem o lixamento, tem a verificação de nivelamento ali da superfície, né? E aí sim, começa as demãos aí da pintura, aí vai ter uns acertos, vai ter a queimada de mão, que a gente fala que a primeira demão é a queimada, para realmente ver se tem mais algum defeito que tem que ser reparado naquela parede. Isso demanda 3, 4, 5 vezes mais o tempo. Então, se você tem muito mais horas aí de trabalho, consequentemente, o teu trabalho é muito maior e teu preço é muito maior. Mas não que você cobre mais porque você quer cobrar mais. E sim que você tem um trabalho, um empenho muito maior e tem que entregar algo que o cliente quer bem acabado. Então, não adianta, pessoal, que nem eu falo, comparar banana com uva. Isso não existe. Então, o cliente tem que tomar muito cuidado com o que ele gostaria
tá? Na hora de contratar um profissional, e ele falar exatamente como ele quer uma superfície, não que ele vai ser técnico, engenheiro e falar que às vezes ele não sabe, não é isso. Ele tem que falar, olha, eu quero uma coisa bem acabada, eu quero algo bem preparado, eu quero uma coisa bonita, eu não quero ver aqueles defeitos na parede. E isso o cliente, qualquer um que seja, vai saber te falar. Mas quando o cliente pede uma pintura simples, uma pintura que ele não quer tratamento, porque ele não tem como pagar, não tem como orçar, isso tem que estar também especificado em contrato, para respaldar tanto nós como profissionais e também o cliente, tá? Então, quanto mais a gente acerca e quanto mais a gente fala para o cliente para desconfiar dos milagres, é isso que a gente está falando. E aí, quando o cliente contrata um profissional que ele só quer que dê um tapinha, que dê um jeitinho, não vai ser o melhor acabamento. Ele vai pagar muito mais em conta e se ele ficar satisfeito com aquele serviço, perfeito, ok, para os dois, tá ótimo. Mas muitas vezes o que está acontecendo é assim: o cliente faz você, profissional, baixar o preço lá embaixo, você não vai conseguir executar e acaba cometendo aí esses erros. Por quê? Porque o pintor realmente, ele às vezes não tem a noção de como tá, às vezes, a parede, às vezes ele nem vai ver, ele dá um preço chutado por telefone. E aí começam os problemas da obra e os desafios aí de vocês, tá? Então se atentem bastante, pessoal, porque não existe milagre. Toda a parte que é acabamento fino, que é acabamento que tem que ser visto aí com uma iluminação especial, ou realmente ver mesmo, passado a mão, tá? Comparado, ele exige uma demanda de aplicações, uma demanda de execução muito, muito maior do que algo muito simples, tá? Até para vocês contratarem serviços, vocês têm que ter a noção do que vocês querem, para nós também podermos mostrar o que tem que ser feito, o que seria adequado, e aí você vai escolher, eu quero isso mesmo, que é uma coisa simples, eu quero uma coisa mais complexa. Não, é isso mesmo, Gabi, eu realmente acredito em você, você tá certa, é verdade, não tem como correr, tá? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí com mais esse GTV, tá? Eu tenho pegado algumas dúvidas aí. O pessoal até às vezes me manda WhatsApp, me liga, falando realmente sobre essa parte de acabamento fino e acabamentos comuns aceitáveis aí em mercado, tá bom? Que também tem diferença sobre isso. Beijo, até mais.